Graça e paz. Eu vou contar a minha experiência que eu tive hoje, né? Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareceu para mim, eu fazia a pergunta para ele e respondia que sim. E nesse momento que eles me levavam até o céu, eu ficava num lugar totalmente branco e ali eu começava a adorar o Senhor. E ali o Senhor, ele aparece para mim, ele começa a falar comigo e ele me falava de umas pessoas, qual vou passar para o apóstolo. E depois disso, irmãos, o Senhor, ele falava algo para mim, que tudo que eu tinha visto não era uma imaginação, não era apenas um sonho qualquer. E ele começou a me levar, irmãos, em vários outros lugares, onde vai acontecer muitas coisas que o Senhor tem preparado. E uma coisa que ele mostrava para mim era o congresso, o Aviva BH. E ali, irmãos, ele já tinha me mostrado em sonhos um lugar a qual eu tinha conversado com ela. Eu via muita gente nesse lugar e eu via ela ministrando a palavra do Senhor. E ali, irmãos, eu via ela parada, ela paralisava assim do nada. E eu ficava preocupado. E eu falava com os meninos, eu falava assim: a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer alguma coisa. E parecia assim que a gente não conseguia chegar perto dela. Tinha algo que impedia a gente de chegar até onde ela estava. Nem mesmo o apóstolo conseguia se mexer ali na hora. E eu voltava desse sonho. E o Senhor depois ele me mostrava novamente o resto que ia acontecer. E eu via, irmãos, o que o diabo tinha preparado. Um laço muito grande para que não acontecesse esse aviva naquele lugar. E eu fui entender depois, irmãos, que o Senhor começou a mostrar, e hoje ele me levava novamente àquele lugar, a qual eu via muita gente sentada ali, e eu via uma ministração da apóstola. E nesse lugar, irmãos, eu começava a ver aquele lugar como se ali fosse um lugar, como se tivesse ali uma santidade muito grande. E eu via muitos anjos rodeando aquele lugar. E eu falava assim: Senhor, eu sei que a tua glória vai descer aí. Ele falava assim: mas ainda não acabou, irmãos. E ali o Senhor, ele falava assim: o que eu tenho preparado para esse lugar é muito grande, mas não é só aqui que eu quero fazer isso. Em outros lugares aonde eu falei para minha serva que eu ia levar. E quando completar, ele falava para mim, quando completar os lugares que eu falei para ela, aonde ela ia passar, aonde ela ia pisar, aonde ela ia falar da minha palavra, quando completar aqui, aí sim eu vou abrir uma porta para ela ir para fora. E eu falava amém. E ele falava assim: mas preparem-se, porque a guerra vai ser muito grande. Porque o inimigo, ele não cessa a guerra, mas eu também não. E os meus anjos têm guardado vocês, porque o diabo, ele tem preparado muitos laços. Irmãos, eu via muitas obras feitas, mas ao mesmo tempo o Senhor ali, ele mandava os anjos dele quebrar. E eu via os anjos descendo naquele lugar, eles destruindo aquelas obras. E eu via também, o Senhor mostrava para mim, eu via muita gente se acidentando, até mesmo a gente daqui da igreja. E o Senhor, ele falava assim: sabe por que tudo isso não aconteceu? Porque vocês têm clamado todas as noites por mim, e eu tenho livrado cada um de vocês. E ali, irmãos, eu começava a ficar impactado com tudo que eu estava vendo, porque, irmão, se acontecesse tudo aquilo, eu creio que tudo aquilo que a gente ia passar aqui ia paralisar muitas coisas. Mas o Senhor, ele não deixou, porque ele falava para mim: ainda não terminei com meus servos,
Aí eles ainda têm que completar tudo aquilo que eu mostrei a eles. E dali, irmãos, eu voltava, né, dessa experiência. Aí novamente a apóstola ela ministra sobre a minha vida e eu vou em arrebatamento. Eu fazia perguntas aos anjos, mas já não era mais o mesmo. Eu via muitos anjos reunidos ali. E dali eu fazia pergunta não só para um, mas eu fazia para todos, e eles respondiam que sim. E ali novamente eles me levavam ao céu. E eu achava, irmão, que eu ia falar novamente com o Senhor. Mas só que aparecia um anjo na minha frente, muito lindo esse anjo, brilhante. Irmãos, ele era cheio da glória de Deus. E nesse momento, irmãos, que eu ficava olhando para aquele anjo, ele tomava a minha mão e ele começava a me levar em vários lugares sobre a terra. E nesse momento que ele me leva, eu via muitas igrejas, irmãos. E o Senhor, ele bradava falando através daquele anjo, irmãos. Uma voz muito forte. Ele falava bem assim: filho, o espírito de Caifás, ele tem entrado nas igrejas. E eu falava: como, Senhor? Ele falava assim: isso que você ouviu tem entrado nas igrejas. E muitas igrejas têm julgado vocês. Sabe por quê? Porque vocês escolheram buscar a santidade, escolheram buscar a salvação, e é só orando, e é me buscando, é clamando e se quebrantando na minha presença que vocês vão conseguir. E vocês têm estado no centro da minha presença. E aí, irmãos, nesse momento, eu via outras igrejas, e o Senhor ele falava assim: eu não tenho me agradado de muitos que se levantaram. Você acha que são só aquelas pessoas que falam pela internet, pelas lives? Não é só eles, mas tem muitos ainda que andam falando de vocês. Mas ele falava assim: mas vai chegar o tempo do meu julgamento, que essas pessoas vão pagar por tudo isso que estão falando. Porque se eles quisessem tirar prova de mim, eles oravam, porque eu ia responder. Porque eles também não buscam a santidade do mesmo jeito que vocês buscaram. Vocês foram obedientes à minha palavra e ouviram o que eu tinha para dizer à igreja. Aí ele falava bem assim: fala para minha serva que não há tempo de retroceder, porque tudo que eu tenho preparado ainda é grande. Fala para ela que o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E não dê o braço a torcer, porque eu tenho segurado ela de todos os jeitos. E nesse momento, irmãos, ele falava assim para mim: aquelas pessoas que foram obedientes, que escutaram a minha palavra, que obedeceram e estão na santidade, que têm orado junto com vocês pela madrugada, esses sim eles estão tendo buscado a salvação deles. Mas tem muitos que têm abrido a boca e têm falado que não tem Deus. Fale para eles orarem e tirarem prova de mim, porque eu mostrarei se não tem Deus entre vocês. E ali nesse momento, irmãos, o Senhor ele me tira dali e ele falava assim: eu tenho sustentado essa igreja e vocês tenham sendo o centro da minha vontade. E eu via, irmãos, a gente como se a gente estivesse em um lugar reservado. E ele falava assim: vocês permanecem no centro da minha mão, e é aqui que vocês vão permanecer. Continue orando sem cessar, porque a minha santidade tem alcançado a muitos através das orações de vocês. Amém? E essa foi a resposta. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, que diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém, amados irmãos? Que experiência linda, que experiência forte, que experiência
tremenda do irmão Everton, né? As orações pelas madrugadas têm se intensificado. Nós temos orado, não temos desistido, temos perseverado, né? na doutrina, na sã doutrina a qual o Senhor nos deu, e também temos perseverado em oração, né? E também no clamor, no louvor, na intercessão. E Deus ele tem dado, né, essas experiências tremendas, né? Temos feito alguns congressos espalhados pelo Brasil, e para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, aonde temos ido, o Senhor tem feito a obra, o Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor ele tem feito coisas maravilhosas, aleluia, no nosso meio. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai continuar fazendo ainda grandes coisas no meio da sua igreja, na vida daquele que persevera. Os levantes, né, se levantam, como diz o tema, né, do vídeo, né, o espírito de Caifás. Sabe, amados irmãos, acontece que muitas pessoas, elas, eu não sei, dão lugar para Satanás, às vezes dão lugar para o espírito de inveja, eu não sei, irmãos. O fato é que nós não somos perfeitos. A igreja Shalom não é a única igreja certa. Não, longe de mim. Apenas temos relatado experiências, né, apóstola? Experiências que temos visto e ouvido, né? Não quero julgar a igreja nenhuma, não quero dizer qual igreja é certa ou errada. O fato é que nós temos apenas atendido aquilo que o Senhor tem falado conosco, não é isso, apóstola? Sim, e nós estamos sendo obedientes àquilo que Deus tem feito no nosso meio, onde nossos olhos e nossos ouvidos estão atentos para tudo que Deus está fazendo, né? A igreja decidiu trilhar o caminho da santificação. Todos entenderam, né? Os irmãos entenderam tudo o que Deus estava chamando a nossa atenção para uma mudança. Porque o nosso propósito final, irmãos, da igreja de Jesus tem que ser a salvação do perdido. Então ninguém vai chegar na igreja e vai permanecer como chegou. Ele vai ter que passar por um processo de transformação e mudança, porque aquele que nasce da água do Espírito, né, ele é transformado na presença do Senhor verdadeiramente. E é o que o Senhor está fazendo, é uma grande obra de transformação, de salvação, né, e tem nos proporcionado essas experiências extraordinárias que nos levam a um nível mais profundo de intimidade e querer viver uma vida de retidão, né, de santificação diária, de obedecer ao Senhor, porque vemos também o cuidado e as maravilhas do Senhor em nossa vida. E a Bíblia é cheia de promessa para quem obedece à voz do Senhor Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Então nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por mais essa experiência, assim, do Teu Filho, Senhor, que só possa continuar derramando a Tua graça sobre ele, a Tua graça sobre nós, a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão ouvindo essa experiência, Pai. Senhor, que esse mover o Senhor também derrame, Pai, em todo o Brasil, aonde essa voz chegar, aonde essas experiências têm chegado, Pai, que o Teu povo ele receba também essa unção de guerra, essa unção de revelação, essa unção, Pai, de intensificação na Tua presença, Pai, intensificação, Senhor, na oração, na leitura da palavra, no jejum, no compromisso diário com o Senhor, carregando dia após dia a cruz, Pai. Então abençoa cada um dos Teus servos, fica com cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do